Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Andrew Huberman. Então, bora começar. Nas palavras dele, se você tem a intenção de usar o seu sistema de dopamina para te trazer foco, bem-estar e entusiasmo pelos seus objetivos, você primeiro precisará entender como esse sistema é afetado principalmente por comportamentos, nutrição e suplementação. Quando falamos em aumento de energia e concentração, há alguns pontos que precisamos considerar. Por exemplo, é fundamental que nesse caso o sistema de norepinefrina esteja funcionando de forma adequada, já que esse neurotransmissor trabalha em conjunto com o cortisol, que é normalmente associado ao estresse. Mas apesar dessa associação, o cortisol pode ser menos prejudicial do que se imagina. Isso porque ele desempenha um papel positivo quando está em níveis elevados durante as manhãs. E é esse aumento matinal do cortisol que é o responsável por nos despertar, nos tirar do estado de sono e nos manter alerta ao longo do dia. E uma excelente forma de fazer isso é expondo seus olhos à luz solar assim que acordar. Uma outra forma que pode vir em conjunto ou em seguida dessa é se exercitar por pelo menos 10 ou 15 minutos, quer seja andando, correndo, pulando corda ou até fazendo polichinelos. O importante é se movimentar, pois isso faz liberar adrenalina e cortisol no seu corpo, o que consequentemente te deixa mais desperto. Agora, quando se trata do sistema de dopamina, a chave é selecionar um objetivo específico. É por isso que é tão importante visualizar o que você pretende alcançar logo antes do meio-dia ou mesmo nas 2 primeiras horas das suas manhãs. A ideia principal aqui é definir uma meta clara nesse período. Existem também outras maneiras mais fáceis de obter a dopamina, mas que irão te tirar do caminho certo, como por exemplo, pegar o celular e começar a navegar pelo Instagram. Por isso é tão importante que você escolha uma meta direcionada e se mova em direção a essa meta. E idealmente, você fará isso no início do seu dia porque realmente estará preparando esse sistema de dopamina para que se torne algo frequente em sua rotina. Outra questão que merece um destaque é que você deve se recompensar mentalmente por estar no caminho certo ao definir esse objetivo, mesmo que ainda não tenha colocado ele em prática. E à medida que outras coisas começarem a surgir, você deverá tentar afastá-las imediatamente. O propósito principal de tudo isso é que, se você conseguir se concentrar nisso, você vai receber uma recompensa de dopamina à medida em que avança, ou seja, você vai sentir mais motivação para cumprir o seu objetivo. Pode parecer um pouco difícil, já que isso depende de alguns fatores como o seu sono, por exemplo. Contudo, ao atingir esse objetivo, você com certeza vai sentir uma liberação de dopamina que te fará se concentrar melhor em objetivos. Uma outra coisa que é realmente fundamental é o movimento para frente, seja em direção a um objetivo cerebral, intelectual ou um mero exercício físico. Isso acontece porque o movimento para frente desencadeia a liberação de dopamina. Além disso, esse movimento também acalma a atividade da amígdala, que é o centro de detecção de ameaças do cérebro. É fato que você sempre está fazendo algum tipo de movimento para frente, mas você deve sempre se perguntar se está avançando em direção a um objetivo realmente valioso. É por isso que você ouve sobre aquelas práticas para definir o plano na noite anterior, ou como algumas pessoas ficam extremamente concentradas quando acordam. Já outras pessoas acordam com a mente um pouco confusa do sono, e isso acontece porque durante o sono nós não somos capazes de formular planos, e por isso acabamos demorando um pouco mais para sair desse estado ao despertar. Então o que devemos fazer é destinar de 10 a 15 minutos de exercícios físicos como forma de ampliar esse sistema de epinefrina e dopamina. Além disso, há algumas outras práticas que podem ser feitas e que são bastante valiosas, práticas que muitas pessoas que performam em alto desempenho fazem. Uma delas é o jejum intermitente, o qual estimula a liberação da norepinefrina e também aumenta ligeiramente a quantidade de dopamina no organismo, pois ele te coloca meio que num estado de antecipação de um objetivo. Nesse caso, o objetivo é a comida, afinal você estará com bastante fome. Inclusive, existe um mecanismo muito antigo que, quando a nossa glicose no sangue está baixa, faz com que tendemos, mesmo com fome ou agitados, a nos concentrar em algo além de nós mesmos. Então, situações como passar um tempo sentado no sofá sem fazer nada acabam nos deixando menos contentes e agitados.
Por outro lado, se compararmos isso ao momento depois de você ter comido uma grande refeição, é bem provável que você fique muito mais confortável em apenas se sentar e relaxar, o que não é por acaso. Muitas pessoas utilizam o jejum como meio de melhorar o foco, o que é legítimo, pois ele realmente melhora o foco. Mas atenção, eu não estou falando de um jejum de um dia inteiro, mas sim de adiar a sua primeira refeição do dia, por exemplo. E à medida que você avança ao longo da via de síntese da dopamina, você chega aos aminoácidos, que são os componentes extraídos dos alimentos. O fato é que você produz a dopamina a partir do aminoácido L-tirosina, que é naturalmente abundante em certos alimentos, como a carne vermelha e as nozes. E consumir esses alimentos não apenas vai introduzir uma maior quantidade de L-tirosina em seu sistema, como também vai estimular a liberação de dopamina em níveis moderados. Naturalmente, como acontece em qualquer situação, o excesso nunca é benéfico. Então, se você comer uma grande porção de carne vermelha, por exemplo, seu sistema digestivo vai ficar sobrecarregado e a sensação de cansaço e preguiça tomará conta de você. No entanto, é a carne vermelha, em conjunto com diversos tipos de nozes, que contribui para o aumento dos níveis de L-tirosina e, consequentemente, dos níveis de dopamina. Por outro lado, se você tomar um suplemento de L-tirosina, seu impacto não vai demorar para ser notado, pois dentro de 30 minutos a 1 hora após a ingestão, você já perceberá um aumento no seu ânimo, no seu foco e também na sua energia. Além disso, pode ser que você até sinta uma maior sensação de felicidade, pois essa é justamente a propriedade antidepressiva da L-tirosina em ação, a qual resulta em uma síntese aumentada de dopamina. E para potencializar esse efeito, algumas pessoas combinam o consumo de L-tirosina com uma xícara de café. Mas aqui vem um aviso importante. Se você tem alguma condição cardíaca, é bom que você procure um médico antes de fazer qualquer uma dessas coisas. E caso não haja nenhuma contraindicação, saiba que essa prática vai te trazer um aumento significativo de energia, concentração e uma perspectiva mais positiva ao antecipar as coisas. Há, portanto, abordagens neuroquímicas concretas para atingir esses resultados. E é claro que eu, obviamente, considero que as estratégias comportamentais são mais importantes, mas isso não faz com que eu deixe de ingerir a L-tirosina ocasionalmente. Além do mais, algumas dessas abordagens também apresentam contraindicações para quem já está em tratamento com antidepressivos e outras medicações. Porém, para uso esporádico, eu acredito que seja bastante útil. Agora, uma outra coisa que gostaria de mencionar é a seguinte: se você estiver num dia muito intenso e com muita energia por ter dormido bem, tomado muito café e com altas concentrações de adrenalina no corpo, pode ser que esse excesso de energia aumente o seu estresse e prejudique a sua concentração. E a chave para recuperar a concentração está no treinamento do sistema de atenção. Para isso, você deve fixar um objetivo imediato, ou seja, um objetivo de curto prazo que você saiba que é alcançável. Pode ser até um objetivo trivial, como por exemplo, preparar uma xícara de café, se sentar e determinar que irá responder apenas 4 e-mails e pronto. É claro que isso não vai abarcar todos os objetivos do seu dia, mas já vai representar um comportamento alinhado a um objetivo específico. E é aqui que os circuitos do cérebro que te ajudam a se concentrar se conectam com aqueles que te dão energia, motivação e que te ajudam a alcançar suas metas, o que significa que a sua atenção passa a entrar em sintonia com aquilo que você quer conquistar. Por outro lado, quando você se senta, mexe no celular, recebe curtidas no Instagram e tenta lidar com os e-mails, os sistemas neuroquímicos tendem a se dispersar e perder essa sintonia. Não é por acaso que por volta das 11h30 da manhã você possa sentir que não fez muita coisa, que está improdutivo ou sobrecarregado. Veja, também não é à toa que os Navy SEALs levam muito a sério a prática de arrumar a cama logo pela manhã. Inclusive, há até um livro escrito por um almirante cujo título é Arrume a Sua Cama. O motivo deles fazerem isso é que em todas as comunidades militares existem práticas regulares, previsíveis e alcançáveis para serem realizadas logo no início do dia. Mas no fundo não se trata da prática em si, não se trata de ter uma cama bem arrumada ou coisa do tipo, mas sim de conseguir assumir o controle dos seus circuitos internos. Circuitos esses que te ajudam a se controlar e a se concentrar totalmente em alcançar as metas que precisa. Sendo assim, se você não exercita esses circuitos e se não assume o controle, o seu cérebro não terá problema algum em buscar dopamina e serotonina de outras formas.
Portanto, você é realmente capaz de treinar seu foco e seu comportamento direcionado a metas. E a parte mais legal é que isso tem um efeito amplificador. Então, de repente, você acordará numa bela manhã e notará que estará se movendo naturalmente em direção aos seus objetivos específicos. Além de tudo isso, existem boas evidências de que, quando se trata de trabalho, o ideal é operar em ciclos de 90 minutos, o qual são chamados de ciclos ultradianos. Isso porque é comprovado que funcionamos bem até 90 minutos consecutivos, mas depois disso, o cérebro precisa de um pequeno descanso para recarregar seus mecanismos de atenção. É por isso que técnicas como a do Pomodoro são efetivas, pois você trabalha cerca de 20 minutos e descansa 5. Mas claro, existem várias outras formas de dividir o tempo de esforço e descanso. Mas a chave principal é conseguir focar num objetivo específico e se mover em direção a ele de forma deliberada. Agora, é completamente normal ter pensamentos intrusivos que nos distraem ou sentir aquela necessidade de olhar o celular ou qualquer outra coisa que nos tire da tarefa. Mas apesar de ser algo muitas vezes intuitivo, é importante deixar essas coisas de lado, tendo em vista que, caso consiga fazer isso, certamente verá um aumento considerável na sua capacidade de concentração e da sua capacidade de resistir a esses impulsos ao longo do tempo. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.